Por trás das câmeras, depois dos aplausos e dos tapetes vermelhos, muitos desses atores viveram com o peso de uma identidade que não podiam revelar sem arriscar tudo. O fascinante é que suas histórias, entrelaçadas entre o mito e a verdade, não só desafiaram as convenções de sua época, como hoje continuam ressoando como testemunhos de uma resistência silenciosa. Desde mansões luxuosas compartilhadas que despertavam suspeitas, até processos judiciais milionários e amizades públicas que escondiam paixões secretas. Libertação. Você já se perguntou como é viver cercado de luzes deslumbrantes e aplausos intermináveis, enquanto esconde uma parte fundamental da própria identidade? No caso de Liberace, essa pergunta ganha um significado especialmente intenso. Walter Valentino Liberace, conhecido simplesmente como Liberace, foi um dos artistas mais emblemáticos e extravagantes do século XX. Mas por trás do brilho de seus trajes reluzentes e de seus espetáculos suntuosos, ele escondia um segredo que, embora fosse um boato constante, jamais reconheceu em vida sua homossexualidade. Essa dualidade entre a figura pública e a intimidade privada marcou profundamente sua vida, levando-o a construir um muro protetor de negação e processos judiciais que deram tanto o que falar quanto suas apresentações. Liberace dominou o cenário do entretenimento durante décadas, especialmente nos anos dourados de Las Vegas, onde seus shows eram sinônimo de luxo, excesso e carisma. No entanto, enquanto transbordava glamour diante das câmeras, mantinha sua vida amorosa longe dos olhos do público. O relacionamento mais conhecido e polêmico foi o que teve com Scott Thorson, um jovem que ele contratou como assistente pessoal quando tinha apenas 18 anos. Seu vínculo foi muito além do profissional, resultando em um relacionamento romântico e tumultuado que durou aproximadamente 5 anos. Esse relacionamento se tornou, anos depois, o centro de uma batalha judicial que quebrou o silêncio da mídia sobre a vida privada de Liberace. O fascinante é como Liberace, repetidas vezes, negou qualquer acusação sobre sua sexualidade, mesmo sob juramento. Quando, em 1982, Thorson o processou pela incrível quantia de 113 milhões de dólares em pensão alimentícia, a resposta pública de Liberace foi categórica. Negou ter tido um relacionamento amoroso com seu ex-assistente e defendeu sua heterossexualidade com unhas e dentes. O caso, que dominou manchetes internacionais, acabou sendo resolvido fora dos tribunais em 1986, deixando para trás uma nuvem de mistério e especulação. Mas esse não foi o único embate legal que o artista enfrentou para manter sua imagem pública intacta. Em 1959, ele processou com sucesso o jornal britânico Daily Mirror por insinuar sua homossexualidade, vencendo o processo e reforçando sua fachada pública, embora cada vez mais frágil. Lourenço Oliveira. O que acontece quando um ator é tão brilhante que encanta tanto no palco quanto fora dele, mas cuja vida privada fica envolta em rumores quase tão grandes quanto seu legado? Este é, sem dúvida, o caso de Sir Laurence Olivier, um dos gigantes indiscutíveis do teatro e do cinema britânico. Nascido em 1907, Olivier se tornou um nome lendário graças às suas interpretações magistralmente em peças de Shakespeare e sua impressionante trajetória em Hollywood. No entanto, por trás dessa fachada de perfeição profissional, a vida pessoal de Olivier sempre esteve envolta em um halo de mistério e constantes murmúrios sobre sua sexualidade. Desde muito jovem, Olivier demonstrou um magnetismo especial que cativava seus colegas e o público. Seu carisma inegável e sua entrega absoluta à atuação o catapultaram rapidamente ao topo. Mas a fama trouxe consigo um escrutínio intenso sobre cada aspecto de sua vida. Uma das especulações mais persistentes girava em torno de sua suposta bissexualidade. Embora Olivier nunca tenha reconhecido abertamente ter tido relacionamentos com homens, os rumores foram alimentados durante décadas por diversas fontes, incluindo biografias não autorizadas e depoimentos de pessoas próximas. Uma das histórias mais repetidas foi seu suposto relacionamento com Danny Kaye, ator e comediante americano com quem ele foi associado durante anos. Segundo o biógrafo Donald Spoto, Olivier e Kaye mantiveram um romance que durou mais de 10 anos, algo que a viúva de Olivier, Doane Plourit, negou categoricamente em suas memórias, classificando como um boato infundado e prejudicial. No entanto, os boatos persistiram.
Talvez porque, como costuma acontecer no mundo do espetáculo, a verdade e a lenda geralmente se entrelaçam de maneiras impossíveis de desfazer. Ainda mais intrigante é a relação de Olivier com Henry Ailey, um ator mais velho que, segundo algumas cartas pessoais descobertas pelo biógrafo Terry Coleman, teve uma proximidade muito especial com o jovem Olivier. Embora não existam provas conclusivas que certifiquem que essa amizade tenha se transformado em um vínculo romântico, a intensidade de suas comunicações tem sido objeto de análise e debate entre historiadores do cinema e estudiosos da vida de Olivier. Essas cartas, cuidadosamente preservadas, mostram um afeto profundo e uma admiração mútua que, no mínimo, sugerem uma conexão emocional intensa. O interessante é como Olivier, em sua autobiografia, ousou admitir que se sentiu atraído por Danny Kaye, embora também tenha afirmado que jamais agiu de acordo com esse sentimento. Essa confissão, ambígua mas poderosa, deixou uma janela aberta para interpretações, alimentando ainda mais a curiosidade do público. Também há registros que indicam que Olivier teve pelo menos um caso homossexual em sua juventude, mas esse lado sempre ficou ofuscado por sua imagem pública de marido devotado e figura respeitada das artes dramáticas. Cary Grant. Como manter a imagem de perfeição quando a verdade ameaça derrubar o pano de fundo? Poucas figuras da Hollywood clássica encarnaram essa pergunta de forma tão profunda quanto Cary Grant. Nascido Archibald Alexander Leach em 1904, em Bristol, Inglaterra, Grant se reinventou nos Estados Unidos como a quintessência do galã sofisticado e encantador. Com seu inconfundível sotaque transatlântico e aparência impecável, ele se tornou um ícone imortal, estrelando filmes que ainda são referência no cinema romântico e de comédia, como Charada e Ladrão de Casaca. Mas por trás dessa fachada de elegância e carisma, existia uma vida pessoal muito mais complexa e enigmática. O aspecto mais comentado da vida privada de Cary Grant foi, sem dúvida, seu relacionamento com o também ator Randolph Scott. Ambos viveram juntos por mais de uma década em uma casa de praia em Malibu, popularmente conhecida como The Bachelor Hall, um nome que, longe de dissipar as fofocas, só serviu para alimentar os rumores. As imagens dos dois, relaxando à beira da piscina, cozinhando ou aproveitando a vida doméstica, foram publicadas em revistas da época numa tentativa, segundo alguns, de retratar uma amizade profunda entre colegas de quarto. No entanto, para muitos dentro e fora da indústria, Ramon Novarro. Até que ponto um homem pode esconder sua verdade quando toda uma indústria vigia cada um de seus passos? Ramon Novarro, um dos rostos mais carismáticos do cinema mudo e falado de Hollywood, viveu essa paradoxo na própria pele. Nascido como José Ramón Gil Samaniego em 1899, em Durango, no México, Novarro se tornou um símbolo de sedução internacional graças a filmes emblemáticos como Ben-Hur, em 1925. No entanto, enquanto o público o adorava como galã romântico, sua vida privada se desenrolava em uma zona sombria de segredo, medo e, por fim, tragédia. Nas décadas de 1920 e 1930, Ramon Novarro desfrutava do auge de sua carreira, chegando até a superar Rudolph Valentino em popularidade após a morte deste. Seu físico atlético, seu rosto perfeitamente esculpido e sua habilidade como ator o consolidaram como uma das grandes estrelas da era dourada de Hollywood. Mas, enquanto interpretava personagens heróicos e sedutores nas telas, fora delas ele se debatia entre sua fé católica profundamente enraizada e sua identidade sexual. Em uma época em que a homossexualidade não era apenas socialmente inaceitável, mas também considerada ilegal, Novarro manteve seus relacionamentos amorosos longe do escrutínio público, refugiando-se na privacidade que lhe oferecia um pequeno círculo de confiança. O mais comovente é que, apesar de todos os seus esforços para manter sua vida privada protegida, a tragédia acabou transformando sua orientação sexual no foco principal de sua história. Na noite de 31 de outubro de 1968, Novarro foi brutalmente assassinado em sua casa por dois irmãos jovens, Paul e Tom Ferguson. Inicialmente, a mídia sensacionalista se apressou em destacar a suposta natureza sexual do crime, perpetuando estereótipos prejudiciais que ofuscaram a enorme contribuição artística de Novarro. Na verdade, os irmãos Ferguson tentaram extorquí-lo, acreditando falsamente que ele escondia uma grande quantia de dinheiro. Charles Laughton,
Uma voz poderosa e uma presença de palco imponente podem esconder por décadas um coração cheio de segredos? No caso de Charles Laughton, a resposta parece ser um sonoro sim. Este ator britânico, nascido em 1899, conquistou um lugar na história do cinema e do teatro graças à sua versatilidade e talento extraordinário. Suas interpretações em filmes como A Vida Privada de Henrique VIII e Testemunha de Acusação são consideradas verdadeiras joias, e sua voz profunda e olhar penetrante o tornaram um ator inconfundível. Mas por trás da cortina de sua carreira impressionante, Laughton viveu uma vida pessoal muito mais complexa e silenciada, marcada por sua bissexualidade e sua constante busca por aceitação em um mundo que não estava preparado para compreendê-lo. Laughton foi casado por mais de 40 anos com a atriz Elsa Lanchester, famosa por seu papel como a icônica noiva de Frankenstein. Embora, por fora, parecessem formar um casal estável e unido, quem os conhecia intimamente sabia que sua relação era mais uma aliança emocional e profissional do que um vínculo romântico tradicional. Lanchester, em suas memórias, reconheceu que seu marido mantinha relações com homens, mas também explicou que isso nunca afetou o carinho profundo que ambos tinham um pelo outro. De fato, o casamento deles era uma espécie de pacto não escrito de apoio mútuo, o que lhes permitiu sobreviver em uma indústria ferozmente homofóbica. A bissexualidade de Laughton era um segredo aberto nos círculos íntimos de Hollywood e do teatro britânico. Scott Bavers, famoso por suas memórias full service, afirmou que Laughton teve inúmeras aventuras homossexuais e que, em mais de uma ocasião, o ajudou a organizar encontros discretos. Embora alguns tenham questionado a veracidade total das afirmações de Bavers, vários contemporâneos de Laughton corroboraram sua orientação sexual, destacando como, apesar de manter uma fachada pública convencional, ele buscava conexões emocionais e físicas sinceras em sua vida privada. James Dean, o que faz com que uma pessoa se torne um mito quase instantaneamente após sua morte. No caso de James Dean, a resposta parece ser uma combinação de talento transbordante, mistério pessoal e uma vida curta demais, que deixou mais perguntas do que respostas. Nascido em 1931 em Marion, Indiana, Dean se transformou na personificação do rebelde sem causa, tanto dentro quanto fora das telas. Embora sua filmografia seja surpreendentemente curta, com apenas 3 filmes principais, o eco de sua imagem continua ressoando até hoje. Mas além da aura cinematográfica, existia um jovem envolto em contradições, segredos e rumores persistentes sobre sua vida sentimental. A sexualidade de James Dean tem sido motivo de intensos debates durante décadas. Enquanto o público o via como o maior símbolo de virilidade e rebeldia juvenil, seus contemporâneos e várias biografias sustentam que Dean era bissexual. Um dos rumores mais difundidos foi seu relacionamento com Roger Braque, um influente produtor teatral muito mais velho que Dean. De acordo com várias fontes, Braque não apenas ajudou a abrir portas para ele em Hollywood, mas também tinha um relacionamento próximo com ele. Esse vínculo, embora nunca tenha sido confirmado publicamente por Dean, foi citado por vários conhecidos como fundamental em seus primeiros passos na indústria do entretenimento. A ambiguidade sobre sua vida privada só aumentou o fascínio por Dean. Ele mesmo, em uma rara entrevista, soltou uma frase que se tornou icônica: de "não vou passar pela vida com uma mão amarrada nas costas". Essa declaração, interpretada por alguns como uma referência velada à sua bissexualidade, reforçou a ideia de que Dean vivia sua vida sob suas próprias regras, desafiando as normas rígidas da época, mas sem precisar de explicações públicas. Seu jeito de ser, descontraído e livre, tornou-se parte essencial do mito que o cerca. Rocha Hudson, como se sustenta a imagem de um símbolo de masculinidade quando a verdade ameaça derrubar os alicerces do mito? A história de Rock Hudson responde a essa pergunta com uma intensidade dilacerante. Hudson, cujo nome verdadeiro era Roy Harold Scherer Jr., nasceu em 1925 em Winnetka, Illinois, e se tornou uma das figuras mais reconhecidas e veneradas da era de ouro de Hollywood. Seu porte atlético, queixo bem definido e carisma inegável o transformaram no protagonista de inúmeras comédias românticas e melodramas, colocando-o no topo como galã por excelência.
Mas, por trás das câmeras, sua vida pessoal era uma luta constante entre o desejo de viver com autenticidade e a necessidade imperiosa de proteger sua carreira a qualquer custo. Em uma época em que sair do armário equivalia a um suicídio profissional, Hudson foi um dos muitos atores que escondeu sua homossexualidade sob camadas cuidadosamente construídas de aparências. Os estúdios desempenharam um papel fundamental nessa fachada, organizando relacionamentos públicos e encontros fictícios com atrizes para reforçar sua imagem de sedutor heterossexual. Entre os nomes usados para construir essa narrativa estão atrizes como Phyllis Gates, que se casou com Hudson em 1955. No entanto, muitos afirmam que esse casamento foi mais um acordo estratégico do que uma verdadeira união romântica e terminou apenas 3 anos depois, deixando para trás uma trilha de suspeitas e rumores. Na intimidade, Hudson mantinha relacionamentos com homens, alguns de longa duração e outros mais discretos. Um dos romances mais comentados foi com Mark Christian, que permaneceu ao lado de Hudson até os últimos anos de sua vida. Embora seu círculo próximo soubesse a verdade sobre sua orientação, Hudson vivia com o medo constante de ser descoberto publicamente, um temor que o levou a manter um perfil extremamente reservado sobre sua vida privada durante décadas. Montgomery Clift. O que acontece quando o talento e a vulnerabilidade se entrelaçam de forma tão intensa que acabam marcando profundamente tanto a carreira quanto a vida pessoal? A história de Montgomery Clift é uma jornada emocional por essa linha tênue entre a genialidade artística e a luta interior. Nascido em 1920 em Omaha, Nebraska, Clift rapidamente se destacou como um dos atores mais talentosos e complexos de sua geração. Sua habilidade de transmitir emoções profundas com uma sutileza magistral o tornou um pioneiro do método de atuação em Hollywood, colocando-o ao lado de outros gigantes como Marlon Brando e James Dean. No entanto, fora do set, Clift era um homem preso entre suas paixões, seus medos e a impossibilidade de se mostrar plenamente como era em um ambiente ferozmente homofóbico. Montgomery Clift teve múltiplos relacionamentos discretos com homens, embora também mantivesse vínculos próximos com mulheres, o que levou muitos biógrafos a considerá-lo bissexual. Um dos pilares mais sólidos de sua vida foi sua amizade inabalável com Elizabeth Taylor. A relação entre os dois transcendeu o profissional e se transformou em um laço profundo de afeto e apoio mútuo. Taylor não foi apenas sua amiga mais leal, mas também uma das poucas pessoas em Hollywood que conhecia e aceitava sua verdadeira identidade sem julgá-lo. A conexão entre eles era tão intensa que, após o trágico acidente de carro de Clift em 1956, foi a própria Taylor quem correu para tirá-lo de entre as ferragens retorcidas do carro, salvando sua vida em um ato heróico que marcou ainda mais a amizade dos dois. O acidente mencionado mudou para sempre o destino de Clift. Até então, ele era considerado um dos atores mais bonitos e desejados do cinema americano. Mas as feridas sofridas, tanto físicas quanto emocionais, o mergulharam em uma espiral de dor e vícios. A partir desse momento, sua carreira ficou dividida em 2 fases, antes e depois do acidente. Apesar de seus problemas de saúde e das crescentes dificuldades para manter seu ritmo de trabalho, Clift continuou entregando interpretações brilhantes, como seu inesquecível papel em Os Desajustados, ao lado de Clark Gable e Marilyn Monroe. Anthony Perkins. O que acontece quando um único papel no cinema acaba ofuscando não só a carreira de um ator, mas também a percepção pública sobre sua vida pessoal? Anthony Perkins, conhecido mundialmente por sua interpretação icônica de Norman Bates em Psicose, viveu esse dilema de forma intensa e, em muitos aspectos, trágica. Nascido em 1932 em Nova York, Perkins parecia destinado ao estrelato desde jovem, combinando o talento genuíno com uma beleza clássica que se encaixava perfeitamente no Hollywood dos anos 50 e 60. No entanto, enquanto brilhava nas telas, sua vida pessoal era marcada por contradições, segredos e uma luta constante para reconciliar sua identidade com as exigências opressivas da indústria cinematográfica. Perkins manteve vários relacionamentos românticos com homens ao longo de sua vida, sendo o mais conhecido que teve com o lendário bailarino Rudolf Nureyev. O relacionamento entre os dois, embora breve, foi intenso e foi documentado por vários amigos próximos e biógrafos. Esse vínculo marcou um ponto crucial na vida de Perkins, que sempre viveu em um delicado equilíbrio entre seu desejo de autenticidade e o medo das repercussões profissionais. Apesar de sua orientação sexual, Perkins também foi casado com Belry Berenson, com quem teve 2 filhos.
A união entre os dois foi interpretada por alguns como uma tentativa genuína de formar uma família e por outros como uma estratégia para proteger sua imagem pública, um dilema comum entre as estrelas homossexuais daquela época. Um dos aspectos mais tristes e comoventes da vida de Anthony Perkins foi seu diagnóstico de HIV nos anos 80, em uma época em que a epidemia de AIDS devastava milhares de vidas e era carregada de estigmas e desinformação. Perkins manteve seu diagnóstico em segredo por muito tempo, revelando-o publicamente apenas em seus últimos dias. Ele faleceu em 1992, aos 60 anos de idade, deixando para trás não apenas um legado cinematográfico marcante, mas também uma história pessoal de luta silenciosa e coragem discreta. Marlon Brando. É possível que um homem desafie todas as normas e expectativas sociais e ainda assim seja considerado uma das maiores lendas do cinema? Marlon Brando, sem dúvida, conseguiu isso. Nascido em 1924 em Omaha, Nebraska, Brando revolucionou a atuação com seu estilo visceral e naturalista, deixando uma marca inesquecível no cinema mundial. Seu talento era tão deslumbrante quanto sua personalidade imprevisível e, ao longo de sua vida, ele quebrou padrões não só nas telas do cinema, mas também na maneira como lidava com sua própria identidade e sexualidade, algo que para sua época era nada menos que revolucionário. Desde jovem, Brando foi um espírito livre que se recusou a se encaixar nos padrões rígidos da masculinidade de Hollywood. Embora sua imagem pública fosse a de um homem viril e durão, especialmente após sua interpretação icônica em Um Bonde Chamado Desejo, em sua vida privada, Brando era muito mais complexo. As especulações sobre sua bissexualidade começaram a circular desde os anos 50, mas só décadas depois, quando o próprio Brando decidiu falar abertamente sobre sua sexualidade, essas suspeitas foram confirmadas. Em uma entrevista histórica concedida em 1976, Brando declarou: "A homossexualidade está tão na moda que já não é mais preciso escondê-la. Como muitos homens, eu também tive experiências homossexuais e não me envergonho disso." Essa declaração foi um verdadeiro terremoto em sua época. Nenhuma outra estrela da magnitude de Brando havia se atrevido a ser tão direta e honesta sobre sua sexualidade. A revelação não afetou em nada seu status de ícone. Pelo contrário, acrescentou ainda mais camadas à sua já mítica figura. Entre os rumores mais persistentes estava sua suposta relação com James Dean, outro dos rebeldes indomáveis da época, e com seu amigo de toda a vida, o comediante Wally Cox. Embora esses romances nunca tenham sido confirmados publicamente, a proximidade afetiva que ele compartilhou com ambos foi amplamente documentada e continua sendo objeto de fascínio. Caçador de abas. Como é ser considerado o garoto de ouro de Hollywood enquanto esconde uma verdade que poderia destruir tudo? Para Tabby Hunter, essa pergunta definiu boa parte de sua vida e carreira. Nascido como Arthur Andrew Kelman em 1931, em Nova York, Hunter foi o epítome do galã juvenil dos anos 50. Seu sorriso deslumbrante, seus olhos claros e seu físico atlético o transformaram em um ídolo instantâneo entre os adolescentes e em um rosto onipresente em revistas e cartazes de cinema. No entanto, por trás dessa fachada perfeita, escondia-se um homem que vivia com medo constante, o temor de que sua homossexualidade fosse revelada e destruísse sua carreira num piscar de olhos. Tabby Hunter alcançou o estrelato graças a filmes como Colinas Ardentes e Dame Yankees, e rapidamente se tornou um dos atores mais rentáveis de sua época. Os estúdios sabiam que tinham uma mina de ouro nas mãos e não estavam dispostos a arriscar isso. Para manter intacta sua imagem de galã heterossexual, orquestraram romances fictícios com atrizes populares, entre elas Debbie Reynolds e Natalie Wood. As saídas públicas, cuidadosamente planejadas e fotografadas, ajudavam a reforçar a ilusão de um jovem bonito e desejado pelas mulheres. Mas na intimidade, a realidade era bem diferente. Hunter manteve relacionamentos amorosos com vários homens ao longo de sua vida, sendo um dos mais comentados o que teve com Anthony Perkins, o lendário ator de Psicose. Sua relação, embora profunda, foi marcada pela pressão da indústria e pelo medo mútuo de serem expostos. Essa tensão constante fez com que ambos optassem por se afastar, priorizando suas carreiras em vez da vida pessoal. Uma decisão dolorosa, mas compreensível, dadas as circunstâncias da época. A ameaça mais séria é a fachada cuidadosamente construída de Tabby Hunter veio em 1955, quando a revista sensacionalista Confidencial publicou um artigo intitulado O Segredo de Tabby Hunter,